presencial, mas que necessitou ser adaptado por conta do atual momento da pandemia da Covid-19. Então, antes de darmos início às atividades, gostaríamos de nos solidarizar com as mais de 550 mil famílias enlutadas no Brasil, sendo mais de 17 mil famílias catarinenses. Guardado este momento de silêncio em homenagem e respeito às vítimas da Covid-19, as mais de 550 mil pessoas que perderam as suas vidas, as famílias enlutadas, as pessoas que sobreviveram e estão com sequelas. Este seminário inicia, então, o último Seminário Regional de Educação, dando conta deste momento tão grave que passa o país e que passa também o nosso Estado. Mas nós precisamos tocar adiante e imaginar o que se pode fazer para recuperar esse tempo e para construir um futuro com um inédito viável, como diria o nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Para dar início a essa atividade, esse seminário, nós vamos, então, passar aqui, vamos pedir ao William, que compõe a parte técnica aqui deste seminário, para passar o vídeo da nossa convidada, atriz, né, e contadora de história, Josiane Geroldi, que mandou para a organização do seminário, tá, um vídeo para a gente dar início à nossa atividade cultural. Então, William, por gentileza, deixo contigo para passar o vídeo. Olá, eu sou Josiane Geroldi, atriz e contadora de histórias da companhia Conta Causos, e também estou aqui no Seminário de Educação sobre os impactos da pandemia nas políticas de educação de Santa Catarina. Eu agradeço o convite da Universidade Federal de Santa Catarina para estar aqui e contar histórias com vocês. E as histórias de hoje foram escolhidas para te dar coragem. Era uma vez uma velha, mas era uma velha, mas ela era tão velha que ela quase já nem existia mais. No final da vida, aquela avó já era pequenina, do tamanho de um bebê de colo. Ninguém sabia exatamente qual era a sua idade. O que sabiam é que aquela avó conhecia todas as músicas, todas as danças e todas as histórias desde o início dos tempos. Ela havia criado 23 filhos e era raizeira, benzedeira, sementeira, parteira. No final da vida, o que aquela avó mais queria era descansar. E foi assim, no último suspiro, deitadinha na cama pequenina como um bebê de colo, que aquela avó chamou seu povo e disse: está tudo bem, eu descanso agora. Mas está tudo bem porque vocês já sabem exatamente o lugar da floresta onde eu acendo a fogueira. Vocês sabem que músicas devem cantar, dançar, contem histórias, acendam o fogo, cantem, dancem e a coragem virá. Dizem que na primeira geração, aquele povo sabia exatamente o lugar da floresta onde deveria acender a fogueira. E acenderam o fogo, cantaram, dançaram, contaram histórias e a coragem veio. Na segunda geração, eles não se lembravam exatamente onde era o lugar da floresta, onde deveriam se encontrar, mas eles se encontraram e ainda se lembravam como acender a fogueira, cantaram, dançaram, contaram histórias e a coragem veio. Na terceira geração, dizem que a floresta havia sido reduzida a um bosque. Eles não lembravam exatamente como acender a fogueira, mas se encontraram e ainda assim cantaram, dançaram, contaram histórias e a coragem veio. Na quarta geração, aquele bosque já era uma praça. Ninguém fazia a mínima ideia de onde conseguir a lenha para acender a fogueira.
mas eles ainda se lembravam das histórias, das músicas, das danças e se encontraram, cantaram, dançaram, contaram histórias e a coragem veio. Na quinta geração, a praça estava fechada. Eles não podiam mais acender a fogueira e também não podiam mais se encontrar para cantar, dançar e contar histórias. Mas dizem que muitos ainda se lembravam da história sobre como tudo isso aconteceu e ainda se lembravam das histórias, das músicas, das danças e cantaram, dançaram, contaram histórias e fizeram em lugares como esse. E assim, cantando, dançando e contando histórias, ainda que aqui, ainda assim, a coragem veio. Sempre, desde sempre, que nós cantamos, dançamos, contamos histórias, a coragem vem. Eu desejo um ótimo seminário a todos e até breve. Assistimos então a Josiane Geroldi, que nos trouxe essas histórias muito bonitas, muito interessantes. E gostaríamos de aproveitar a oportunidade para pedir desculpas a todos aqui presentes pelo nosso atraso. Tivemos problemas técnicos, mas agora estamos com todos os presentes aqui, papel palestrante, e vai dar tudo certo. Então, para realizar a abertura oficial do seminário, nós convidamos o professor Dr. Pedro Manique Barreto, que é o pró-reitor de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Santa Catarina. Boa noite, Fernando, obrigado. Dizer que é com imenso prazer que eu estou aqui representando a universidade, cumprimentar os organizadores desses seminários regionais de educação. Eu vejo que aqui na lista de participantes, o deputado Pedro Kzaia, a deputada Luciane Carminati, a Cici Blind, a palestrante Maria da Graça Nóbrega, enfim, a Fernanda, todo mundo, parabenizar as intérpretes de Libras pelo seu dia, Caroline, dizer que é uma imensa satisfação estar aqui. Dizer para vocês que a universidade ela deve sempre lembrar à sociedade um valor essencial da vida democrática, qual seja a precedência da palavra sobre qualquer outro instrumento de poder. É nosso dever prezar pela argumentação, não a agressão, não o ataque, talvez a polêmica simplesmente, mas sem dúvida o debate. A universidade tem lá suas ambiguidades, mas ela é, sobretudo, e hoje mais do que nunca, o espaço da ampliação de direitos, o lugar de enfrentamento dos preconceitos, o lugar da colaboração, da criatividade e da diversidade. E na universidade, a diversidade é virtude, né? Mais do que tudo, é o lugar da ciência, da cultura e da arte. E incomoda muito por isso. Sendo o lugar da palavra, ela pensa a palavra, vê os limites da palavra e não aceita o cerceamento de suas posições, nem o desrespeito aos direitos que nos são garantidos pela Constituição Federal. Não é aceitável, por exemplo, o desrespeito à sua autonomia na escolha de seus dirigentes máximos. Temos visto vários reitores e reitoras não sendo conduzidos por uma escolha do nosso presidente. Enquanto servidores públicos, somos servidores do Estado e não servos de governantes. E, ao que nos consta, todo o Código de Conduta do Servidor Público afirma que nós devemos pautar nossas decisões pela ciência e não pela ignorância. É próprio, então,
da dignidade da função e do cargo de um servidor público, pensar no interesse do comum, procurar o bem comum e não apenas proteger as suas opiniões, interesses particulares ou preconceitos. E nossa arma fundamental garantida na Constituição é o exercício da autonomia administrativa, da autonomia de cátedra, visando a produção do conhecimento e a formação de cidadãs e cidadãos. Da mesma forma, se temos um mínimo de formação, se não estamos embrutecidos, esperamos que um estadista seja também acolhedor, solidário, que tenha compostura. Certamente, um estadista, como qualquer um de nós, tem sua opinião particular, seu interesse de grupo, mas ele só se torna um verdadeiro estadista por ser capaz de colocar o interesse comum acima do próprio, por ser capaz de submeter sua opinião, que é particular, ao crivo da ciência, cujas proposições são, essas sim, passíveis de demonstração, de prova, de reconhecimento pela comunidade científica. Um estadista, ele não precisa ser acadêmico. Aliás, já tivemos um acadêmico que não julgou tão importante estender o benefício do acesso às universidades às camadas mais amplas da população. Precisou vir um metalúrgico e tomar tal decisão. Nesse sentido, até o acadêmico pode ser ignorante. Em suma, acadêmico ou não, o verdadeiro estadista deve ser capaz de dialogar e de dar ouvidos à academia, aos saberes mais refinados, assim como valorizar o saber do seu povo. Deve ser culto no sentido mais profundo, pelo qual honra o cargo e aí sim lhe confere dignidade. Um estadista preza a vida acima de todo e qualquer interesse. É assim inadmissível a combinação, abro aspas, estadista e ignorante, fecho aspas. Não se pode acreditar que tenha estatura de estadista quem se mostra rude, sem compostura, quem desdenha a vida, ameaça, agride, desrespeita a liberdade de imprensa, a autonomia universitária, a liberdade de cátedra e de expressão. Não será um estadista quem, enfim, seja incapaz de solidariedade, quem favorece o embrutecimento, a violência, quem prefere as armas aos livros. Temos sofrido um processo de asfixia, de sufocamento orçamentário dentro das universidades federais. De desmonte, e os institutos federais também, de desmonte, de destruição, de desconstrução do ensino público gratuito, inclusivo e de qualidade. A pretexto da crise, fazem uma escolha demolidora, desmontando e destruindo uma aposta que a sociedade fez e deve continuar a fazer na educação. Aposta que, como nos ensinaram alguns países mais civilizados, é ainda mais certa e ainda mais necessária em momentos de grave crise. Hoje, a pauta do dia é o tal fundo partidário, o fundo das eleições, aí, que propõe triplicar o valor de 1,7 bilhão para 5,7 bilhões de reais. Olha, o orçamento da assistência estudantil no Brasil, para todas as universidades federais e institutos federais, é de 1 bilhão. Esses 4 bilhões que estão sendo acrescidos ao fundo partidário daria para multiplicar por 4 a assistência estudantil, isto é, aqueles estudantes que ingressam nas universidades federais, nos institutos federais, através da lei de cotas. Se o deserto cresce, diz também que a nossa resistência também deve resistir. Não há de crescer dentro de nós. Confiamos, assim, que não há de encerrar-se em si mesmo. Um ato sozinho não tece amanhã, como nos ensina João Cabral de Melo Neto, um dos seus mais conhecidos poemas, chamado Tecendo Amanhã, publicado no livro Educação pela Pedra, de 1965. Nesse poema, com grande arte, ele usa a incompletude dos versos, a materialidade dos versos levemente interrompidos,
para construir um coletivo de uma manhã. No poema, as frases incompletas se sustentam em frases seguintes, numa trama muito linda. Eu vou me dar a liberdade, pedir licença a vocês para ler um trecho desse poema. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito, de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se incorporando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entreentendendo para todos, no todo da manhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Então, meus amigos, minhas amigas, um ato se quebra se ele não for acolhido por outro. Isso que nos diz o poema. Um grito se torna silêncio caso não encontre reverberação. Que se construa, então, uma trama em que cada novo ato, em que cada fala, cada gesto, ao nos mobilizarmos e ao realizarmos nosso dever cotidiano de ensino, pesquisa e extensão, todos possamos dizer: não seremos reféns do absurdo, não seremos cúmplices da destruição, jamais seremos servos da barbárie. Exatamente porque somos servidores públicos, servidores do Estado e não servos do governo. Somos os que não podem aceitar certas combinações de palavras. Somos os que nunca podem ser cúmplices, reféns ou servos do absurdo. Encerro dizendo mais uma vez, não à barbárie, dizendo sim à educação e viva o ensino público gratuito e de qualidade. Muito obrigado. Boa noite. Agradecemos muito ao professor Pedro Manique pelas suas palavras tão inspiradoras para abrir esse último seminário. Então, bastante significado. Acho que, de certa forma, o professor Pedro traz a síntese, né, dos tempos que nós estamos vivendo, traz essa reflexão que tem tudo a ver, né, com a nossa atividade aqui hoje. Então, para dar as boas-vindas ao seminário, chamamos agora a Cici Blind, que é coordenadora da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. Quero saudar a todos, a todas, quero saudar o Pedro, pró-reitor de Assuntos Infantis da Universidade Federal de Santa Catarina, saudar a Fernanda, ao Marcos, que coordena esse trabalho, ao Márcio também. Quero também saudar ao deputado Pedro Xay, a deputada Luciana Carminati e a palestrante Maria da Graça Nóbrega. É um grande prazer, enquanto Federação Catarinense de Municípios, estarmos apoiando essa iniciativa, esse seminário, que trata dos impactos da pandemia nas políticas de educação em Santa Catarina. Não há o que celebrar. Há uma pandemia, 17 mil mortos. São 3 vezes os habitantes da pequena São Cristóvão do Sul, onde eu fui prefeita por 8 anos. São muitas pessoas, muitas famílias. No Brasil, mais de 550 mil. É muita dor, é muito sofrimento. Negligência pautada. E que agora nos convoca a olharmos para que tipo de política educacional nós vamos continuar fazendo.
Nós não podemos, como nós ouvimos agora, deixar de lutar por uma política de educação pública e de qualidade, de educação inclusiva, de educação que traz para o seu espaço a possibilidade de incluir todas as pessoas, de todas as classes. Não há como não refletir esse tema, considerando que a pandemia, além das mortes que provocou também mais um cerceamento de acesso à educação de muitas pessoas, de muitos jovens e muitas crianças em nossas comunidades, em nosso estado, em nosso país. Porque nem todas tinham acesso à virtualidade, às teias de redes da tecnologia. E se não repensarmos, reavaliarmos e trabalharmos de forma pública esse espaço, nós teremos mais exclusão. Nós teremos ainda mais sofrimento pela falta de acesso. Então, enquanto Federação Catarinense de Municípios, estamos apoiando esse seminário, essas reflexões necessárias e importantes, e também trazendo a nossa contribuição para que a educação dos municípios, nos municípios, nas redes municipais e estaduais, reflitam a inclusão, reflitam a possibilidade. E que também, quando a gente trabalha a educação a nível dos entes federados, que a gente reconheça e valorize a necessidade e o reconhecimento do trabalho da educação fundamental, da educação infantil, onde os municípios, em sua grande maioria no estado de Santa Catarina, pequenos, estão inseridos. É necessário repensar em todos os sentidos, buscar políticas que fortaleçam a equidade, que esse seminário possa ser iluminador, que esse momento de reflexão construa e reconstrua pensamentos necessários para ampliar esse processo na nossa sociedade. E que a nossa educação seja como o canto do galo que nós ouvimos há pouco, que se replique, que se amplie e que chegue a todos os lugares. Um bom seminário e gratidão por podermos fazer parte desse espaço, desse momento de acolhimento e reflexão. E, Núbia, em teu nome, quero parabenizar ao trabalho que vocês fazem, a esse belo exemplo de inclusão de pessoas que precisam também ler a partir dos olhos, a partir de uma fala diferenciada. Parabéns pelo seu dia, parabéns pelo dia de toda a equipe de trabalho que faz os gestos necessários do entendimento da palavra, tão importante no processo da democracia. Um grande abraço. Obrigada, Cici, pelas suas palavras. Convidamos agora a Franciele Fabres, que é professora e representante do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Oi, Franciele, acho que precisas ligar o teu áudio. Então, boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que cumprimento a cada uma, em nome do Movimento Sem Terra, parabenizar a organização e agradecer também pela iniciativa, por proporcionar esses momentos, que são momentos tão importantes de debates, né? Onde se coloca em pauta, né, as discussões sobre a educação que nesse momento de pandemia teve inúmeros limites, inúmeras dificuldades,
tanto a educação no campo como a educação na cidade, os limites, a falta de acesso, né, as oportunidades de uma educação que seja para todos, faz com que as desigualdades sociais, nesse momento, se tornem mais evidentes e mais fortes nas pessoas que têm menos acesso e menos possibilidade de uma educação, né? Então, um momento delicado em que nosso país, o mundo como um todo passa, mas o nosso país, como já também mencionado anteriormente, por inúmeras situações e questões, inclusive de negação à ciência, né? Negação àquilo que é fundamental para o cuidado da vida, né? Para o cuidado das pessoas. Então, esse momento de pandemia, ele nos coloca a pensar, de fato, né, qual é a nossa condição de classe trabalhadora nesse contexto educacional, né? E dizer que, mesmo diante de tantas dificuldades, a gente ainda busca, né, com muito sentimento de esperança, dias melhores, né? E como dizia Paulo Freire, nosso grande mestre, é preciso ter esperança, mas é ter esperança do verbo esperançar. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. E é nesse sentido de se manter com esperança, né, que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né, ele permanece firme na luta diária por uma educação pública, gratuita, de qualidade, e que consiga, através dessa, diminuir as desigualdades sociais, que consiga, através dessa, abrir caminhos, né, caminhos para a construção de um projeto, né, um projeto de sociedade, de ser humano, de vida, de justiça e de dignidade humana. É o que a gente espera carinhosamente com a educação do Brasil e do mundo, digamos assim. Nesse sentido, eu agradeço a oportunidade, né? Deixo um abraço em nome do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Desejo a todos nós um bom seminário e que possamos, a partir desse também, nos alimentar de novas energias para continuar as lutas diárias. Muito obrigada. Obrigada, Franciele. Convidamos agora para dar uma breve saudação o deputado Pedro Zay. Na verdade, nós chamaríamos agora a deputada Luciane Carminati, que vai estar conosco na programação amanhã. Ela tentou acessar o nosso sistema, só que infelizmente, por conta da conexão, não foi possível, mas nós lamentamos a ausência dela e aguardamos a presença dela amanhã. Então, convidamos agora o deputado Pedro Zay, que é da Comissão de Educação da Câmara Federal. Pessoal, algo aconteceu aqui, ele está presente, mas não conseguimos fazer a conexão ainda. Então, nós vamos aproveitar para chamar a professora Sandra Luiza Dalmagro, depois tentamos novamente conectar com o deputado Pedro. A professora Sandra, ela é professora do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina e é uma das coordenadoras deste evento.
Obrigada, Fernanda. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube, que se inscreveram, que participam desse seminário. A gente faz esse seminário, na verdade, né, com destino aos educadores, aos professores, aos estudantes, a pessoas que atuam, enfim, no campo da educação, né? Boa noite a todos vocês, boa noite também a todos que estão aqui nessa sala, né, nesse momento de abertura. A gente teve aí tão importantes falas até agora, né, que demarcam os objetivos, né, os propósitos com estes seminários, né? Nós estamos, então, como já foi mencionado, no 7º e último Seminário Regional de Educação. Nós estamos aqui, toda a equipe, né, num momento bastante especial, já estamos há vários meses construindo esses seminários, que têm por objetivo discutir a educação pública em contexto de pandemia, um momento muito especial que o nosso país e o mundo se encontram, onde as dificuldades, as contradições, a fome, o desemprego aumentam, o isolamento e a exclusão social se aprofundam, já existiam antes em contexto de pandemia, são ainda mais acentuados, mas também um período em que a nossa necessidade, né, a necessidade da solidariedade, do contato com o outro, né, também se fortalece, sobretudo diante de tanta desumanização e de tanta violência. O outro lado, o outro polo também precisa se fortalecer. Estes seminários se encontram dentro deste contexto, dentro desse propósito. Para nós da UFSC, como o professor Pedro já mencionou, é muito importante estarmos na organização desses seminários, que precisariam ser ainda mais multiplicados, para que nós pudéssemos discutir a realidade catarinense, brasileira, né, não só em termos educacionais. Nós percorremos ao longo desses seminários, né, como a gente mencionou, esse é o 7º, as diversas regiões de Santa Catarina, tivemos importantes debates em diversos temas, né, que envolvem, como a gente mencionou, os impactos da pandemia na educação pública, a educação pública catarinense, a atualidade de Paulo Freire, as conferências nacionais de educação, dentre outras questões que foram discutidas, que foram apresentadas. Tivemos excelentes convidados, vamos, inclusive, organizar, né, na sequência, cadernos desses seminários, né, onde nós podemos ter todos os textos aí reunidos, para quem aqui da região oeste que nos acompanha agora, né, possa também visualizar, não só, né, nos cadernos que serão publicados, mas também na nossa página do encontro, né, as falas estão disponíveis, então a gente vai ter mais esse material, né, tanto em vídeo quanto em livro, para que possa circular e a gente discutir e debater o que tem significado esses momentos, né? Então, a gente deixa desde já, né, esse convite para que quem nos acompanha possa, então, difundir e acessar esse material, né? Não é por acaso que os seminários se encerram na região, concluem, né, na região oeste de Santa Catarina, uma região de enorme importância, de grande significado, né, na história do nosso estado, oeste catarinense, onde se originou a ideia do Congresso Internacional Freire Vygotsky, que logo mais a gente vai falar, o oeste catarinense também, que é berço de importantes lutas, né, no país e em Santa Catarina, e é uma região que comporta grande produtividade, mas muita contradição social. Então, a gente encerra esses seminários na região oeste, com bastante alegria, né?
Também são os territórios onde o deputado Pedro e a deputada Luciane têm uma forte inserção. Eu falo deles porque possuem uma presença muito importante na organização desses seminários, estiveram conosco o tempo inteiro, fazendo reflexões tanto sobre a educação em termos nacionais, quanto em termos de Santa Catarina. Então, agradeço a eles, agradeço também a todos que me antecederam nas falas aqui na mesa, saúdo a professora Graça Bowman, que fará a fala da mesa de abertura, né? A professora Graça, que tem uma importante trajetória nas lutas por educação em Santa Catarina e no Brasil, a gente fica muito feliz também com a presença dela. Não poderia deixar de agradecer, né, o Márcio, a Fernanda, a Núbia, a Cise, né, o conjunto dos artistas que estiveram com a gente em todos os seminários, ao William, que esteve o tempo todo aí nesses bastidores, né, com muito trabalho, a gente teve toda essa equipe aí, agradeço por demais a todos vocês, e dizer o seguinte, que nós seguimos o trabalho, né, o nosso trabalho cotidiano, a nossa vida, apesar de tempos tão difíceis, nós seguimos com esperança, cientes da necessidade do estudo permanente e do trabalho coletivo para a gente poder construir um país melhor para todos, né, para que a gente possa, de fato, superar essa condição de tanta exploração, de tanta dificuldade, de tanta desigualdade. Nós temos que seguir unidos no trabalho coletivo, no estudo, como foi mencionado, na defesa da educação pública e da universidade pública, que se fazem tão importantes no nosso país. Então, apesar da dificuldade, que a gente siga com esperança, a Universidade Federal de Santa Catarina penso que cumpre o seu papel ao realizar esses seminários, ao realizar essas atividades, e desde já deixamos o convite para o Congresso Internacional Freire Vygotsky, que eu mencionei anteriormente, que será realizado na Universidade Federal, né, mas para todo o Congresso Internacional, de 8 a 12 de novembro. Em breve a gente vai estar com atualizações na nossa página, fica já o convite para todos poderem se inscrever, onde nós vamos continuar essa discussão sobre a educação emancipatória e a necessidade de construção de um outro país e de um outro mundo. Boa noite a todos e bom seminário. Obrigada, professora Sandra, boas-vindas, em nome de toda a comissão do evento, de todos os seminários. Voltamos agora a tentar a conexão com o deputado Pedro Zay, da Comissão de Educação da Câmara Federal. Pessoal, realmente acho que também a conexão, infelizmente, ele está aqui, ele está tentando, mas não está sendo possível. Mas então fica as boas-vindas do deputado Pedro. E então nós agradecemos, né, a todas as falas até aqui e passamos finalmente para a palestra dessa noite, que é os impactos da pandemia na educação pública brasileira e seus desafios. Será ministrado pela professora doutora Maria da Graça Bowman, e o Márcio vai nos apresentar... Opa, peraí que o deputado Pedro entrou, que bom. Desculpa, pessoal. Tudo bom, Fernanda? Posso então dar um recadinho? Claro, muito obrigada, que bom que deu certo. Então tá bom. Então a Caroline, Fernanda, Leal, toda a Universidade Federal, quero cumprimentar nosso último seminário regional, né, que estamos realizando, Chapecó, Oeste Santa Catarina, o Extremo Oeste, cumprimentar nossa palestrante, cumprimentar nossos professores, educadores, os inscritos deste seminário regional. Como professor, educador,
e hoje membro da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, presidente da Frente Parlamentar do PNE, é dizer como é importante se reunir, refletir num seminário regional. Quais os impactos da pandemia na educação? Quais os impactos da pandemia na vida pessoal de cada profissional? Quais os impactos desta conjuntura que nós estamos vivendo na qualidade da educação, a relação entre tecnologia, qualidade e a profissão do educador e da educadora? Pensarmos juntos, pensarmos coletivamente. Nem todos, nós não temos as respostas prontas, acabadas. Vamos pensar coletivamente, a partir da reflexão, da interpretação da realidade. E amanhã eu vou ter a oportunidade de conversar sobre os riscos dentro dessa conjuntura para a educação. Vamos falar de temas fundamentais que estão interferindo no dia a dia de uma sala de aula, que estão interferindo no dia a dia da escola e do futuro da educação pública de Santa Catarina e desse país. E por isso eu agradeço à Universidade Federal, a todos os palestrantes que vão partilhar conosco o dia de amanhã e partilhar com vocês, professores, educadores, essa experiência coletiva, essa experiência solidária de pensarmos juntos a educação. E, com certeza, quando a gente vai discutir lá educação domiciliar, né, poderá estar decidindo o quê? Ou o PEC 32, como vai interferir no cotidiano dos nossos professores. Quem sabe a gente se convença que quando os pais, na educação domiciliar, querem educar os seus filhos em casa, de certa forma, eles querem deslegitimar o papel do educador e da educadora na escola pública e do direito da criança estudar. Isso interfere no dia a dia nosso? Sim. Então, por isso que eu estou muito animado como deputado federal hoje, partilhando com vocês essa luta da defesa da universidade pública, da defesa da escola pública, como votamos o Fundeb e ampliamos os recursos do Fundeb, que agora eles querem retirar para a educação domiciliar, passar parte desse recurso. E eu acho que esse seminário é uma grande oportunidade de conversar, de dialogar, de refletir, de criticar profundamente a realidade atual, sim, mas, ao mesmo tempo, de esperançar. E no esperançar de Paulo Freire, no esperançar e no tocar em frente para superar essa conjuntura atual e viver novos momentos presenciais, de relações de alunos com professores, com novas tecnologias, com novas possibilidades. E eu sou também, junto com Paulo Freire, eu sou discípulo de Ariano Suassuna. E termino aqui a minha fala dizendo que o Ariano Suassuna, né, um das grandes intelectuais do Brasil, ele diz: eu não gosto dos pessimistas. Pessimista é muito chato. Eu não gosto dos otimistas. Otimistas são muito iludidos. Eu prefiro ser um realista esperançoso, crítico à situação atual, pelas angústias, sofrimentos humanos que estamos vivendo nessa tragédia humana, nesse genocídio humano patrocinado com racionalidade política nesse momento, mas com profunda esperança de que é possível superar esse momento, superar essa conjuntura, superar essa realidade e construir uma nova. E é nesta nova que nós vamos construir juntos. Parabéns à Universidade Federal, parabéns a todos vocês que partilham esse seminário junto conosco. Um grande abraço solidário, um grande abraço fraterno a todos vocês e bom seminário a todos nós. Obrigado, deputado federal Pedro Kizai, por sua gentileza em poder participar conosco aqui nessa abertura do seminário. Queria agradecer as falas feitas aqui pelo pró-reitor de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Santa Catarina, né, o professor Pedro Manique Barreto, a quem nós já solicitamos, né, o seu texto para publicar nos cadernos dos seminários. Agradecer a Cici Mind, coordenadora da FECAM, a Franciele do Fabris, né, professora representante do MST, a professora Sandra Luciana Dalmagro, que fez aqui também, em nome da organização, né, a sua apresentação sobre o seminário, sobre esse último. Agradecer a deputada Luciane Caminati, que não pôde estar conosco aqui, mas esteve nos outros 6 seminários
e por problemas técnicos não conseguiu estar aqui conosco, mas já está bastante comprometida para falar amanhã, né, sobre o monitoramento do Plano Estadual de Educação.